Olá, pessoal, mais uma aula aqui, hoje falando sobre o rótulo dos alimentos. Quem aqui costuma ler os rótulos dos alimentos? De todos os alimentos que você leva para casa, claro que aqueles que são enlatados, que são em caixinha, né? Se você costuma comprar em saco plásticos, né, em embalagens plásticas, embalagens de, de vidro também, né, às vezes de madeira, qualquer que for a embalagem, quem aqui costuma ler os rótulos? Geralmente entende o que lê, sabe o que está levando para casa. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, a importância de você ler os rótulos dos alimentos, tá? Vou compartilhar aqui uma aula com vocês. Rótulo dos alimentos. Você sabe o que está comendo? Você sabe o que você está levando para casa? Você tem o hábito de consultar o rótulo dos alimentos antes de comprá-lo? Consultar o rótulo dos alimentos é um hábito que poucas pessoas têm, mas que é essencial você começar a ter. Só assim é possível saber se o produto é feito com bons ingredientes ou vem recheado de aditivos químicos. Você deve ficar atento porque não adianta procurar somente por nomes familiares, eles vão achar um nome diferente que você não identifica o que é e aí você acaba comprando, né? Como açúcar, que tem diversos nomes que quer dizer açúcar, mas eles botam que não tem açúcar e aí lá no ingrediente tá que tem aquele nome que sim é açúcar, só que de forma disfarçada, né? Então, como que você vai fazer essa leitura? Dicas de leitura do rótulo. Saiba sempre que você está ingerindo, atente-se à tabela nutricional dos produtos que consome. Então, em ordem decrescente, os primeiros são os que têm maior quantidade. Se você for lá, olha, se você for olhar um, um pacote de biscoito e o primeiro ingrediente for açúcar, você sabe que a maior parte daquele produto alimentício é formado de açúcar. Então, tome muito cuidado. Ingredientes, né, como cacau, açúcar, farinha integral também, né, de trigo. Tem que ver, isso são exemplos, né, de ingredientes, exemplos de ingredientes de informação nutricional, 10 gramas por porção. Então, por exemplo, o pacote é de 500 gramas, mas lá no rótulo ele fala que tudo aquilo que está ali naquele rótulo, as quantidades, é em somente 10 gramas de porção, principalmente as calorias. Você fala, ah, nossa, esse pacote tem 300 calorias, mas na verdade, às vezes é 10 gramas daquele pacote que tem 100 calorias, né? Ou 300 calorias. Então, tem que tomar cuidado com isso, quantidade de porção que está equivalendo à caloria que ele está falando ali. Então, os valores referem-se a uma porção e não ao total do conteúdo da embalagem. O sódio recomenda-se o consumo de 2 a 4 gramas por dia, ou menos do que isso. Fibras também, 2 gramas por dia. E gordura trans, evitar ao máximo. Açúcar escondido, aqui que eu queria chegar com vocês. O açúcar é um alimento que sempre adicionado em qualquer tipo de produto industrializado, ou na sua forma, que a gente vai ver aqui diversos nomes, ou até mesmo aquele xarope de frutose derivado do milho, né? Como a gente falou em algumas aulas aqui. Ou você vai ver nas próximas aulas, você vai ouvir falar sobre esse tipo de xarope, que ele é mais barato que o açúcar e ele dá uma maior consistência, uma maior, melhor visual para o alimento, né? Para a pessoa querer comprar, além de ser mais barato pela indústria. Então, o açúcar, ele deixa o sabor do alimento melhor. Tanto o sabor salgado, você come, mas pão, eu como pão salgado, como é que vai ter açúcar? Sim, tem açúcar. Se você for olhar o rótulo, a maioria deles você vai se espantar. A maioria deles tem açúcar, tá? De algum tipo que eu vou falar aqui, algum nome diferente que você não sabe, não conhece, mas é por isso que você está nessa aula aqui para conhecer e, e saber mais, né, os alimentos que você está ingerindo, que sim, existe açúcar no seu pão, assim como existe sal no seu doce, muitas vezes. Então, cuidar muito isso.
Então, você sabia que, por exemplo, que um alimento que parece não conter açúcar pode trazer esse ingrediente de forma disfarçada? Foi o que eu falei, né? O pão salgado, ele tem açúcar. E como eu sou pesquisadora e vejo sempre os rótulos, a gente vê que como a maioria, se não todas as marcas de pão, somente as caseiras que a gente procura comprar esse tipo de pão, que é mais caseiro, mais os ingredientes que eu uso, né? Que não tenha farinha de trigo, que não tenha ovo. Então, para mim, eu tenho que cuidar mais porque eu prezo por uma boa alimentação sem algum tipo de alimento, né? Tem alimentos que eu não consumo. Mas isso porque eu escolhi assim, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Também de querer escolher os alimentos que comem, né? Claro que também é bom ver a parte da saúde. Se você tem interesse em saúde, é sempre bom saber os melhores alimentos que você deve ingerir e os que você não deve, né? Para prevenir doenças. Mas eu sempre vejo, e é bem raro, é difícil a gente comprar, porque sempre tem açúcar em qualquer tipo de pão, mesmo aqueles que dizem não ter glúten, dizem que não ter lactose, e ali o ingrediente açúcar. Há várias denominações para açúcar escondido em produtos industrializados. Quer saber mais? Então, anote aí todos os nomes que são açúcar com nome disfarçado nas embalagens e rótulos de alimentos. Então, como ver no rótulo outros nomes para o açúcar? Glucose, glicose, lactose, sim, lactose é um açúcar do leite. Xarope de malte, xarope de frutose, sacarose. Ah, mas frutose não é o açúcar das frutas? O xarope de milho, xarope de frutose, de xarope de milho de alto teor de frutose, ele não, ele é um alimento que vicia, né? Como eu falei para vocês. E não é a frutose da fruta, tá? O nome é frutose, mas não é. Esse xarope não é a frutose da fruta, não vem da fruta, vem do milho. Por isso o nome. E frutose, muitas vezes a pessoa olha e acha que é o açúcar da fruta, então tá tudo bem, então eu posso comer. Sacarose, também outro nome de açúcar escondido, próprio açúcar cristal, açúcar invertido, açúcar de confeiteiro, açúcar bruto, mel, maltose, xarope de milho, maltodestrina, melado, né, melaço, açúcar mascavo, caldo de cana, destrose, isso tudo é açúcar, tá? E mesmo embalagens que diz não contém açúcar, você vai ver no rótulo e tem uma destrose, tem uma maltodestrina, né? Que muitas barrinhas de proteína falam que não tem açúcar, que é saudável, e você vai lá e tem maltodestrina, tá? Então, cuidado. Aqui, então, tá falando um pouco sacarose, o que que é o tipo mais comum de açúcar, que é o açúcar da mesa. A frutose é o segundo tipo de açúcar mais encontrado. Ele está presente nas frutas, só que em diversos produtos industrializados. Mas aqui que eu falei para vocês, engana-se, né? Produtos industrializados é o xarope de frutose, que não é o saudável, tá? Bem pelo contrário, ele causa mais doenças, principalmente esteatose hepática, né? Obesidade, entre outros. Né? A frutose em si, você está dizendo aqui o nome da frutose, né? Quando está na fruta, sim, in natura é denominado frutose. No entanto, está presente em sucos de fruta industrializados e em xarope de milho, que pode causar a resistência insulínica, consumido em excesso causa vício, e você pode ter no futuro um diabetes, e as suas doenças associadas. Maltodestrina é um tipo de açúcar de altíssimo índice glicêmico, isso quer dizer que é metabolizado de forma rápida, o que causa picos de insulina no organismo e então problemas de ganho de peso e diabetes. Lactose, açúcar de leite, benefícios ao organismo se consumido com moderação, mas também tem que ver as pessoas que são intolerantes à lactose, isso aqui também não é uma coisa primordial para você comer, se alimentar, né? Tem a destrose, que é o mesmo que a glicose, ou seja, a forma mais simples do açúcar, também causa picos de insulina. O xarope de milho, que é o high fructose corn syrup, que é um líquido doce e pegajoso feito a partir do amido de milho e composto por glicose. É muito utilizado em confeitaria, como eu falei para vocês, né? Receitas de bolos, caramelos, geleias, sorvetes, entre outras. Xarope de malta,
de malte, é um tipo de açúcar muito utilizado nos Estados Unidos, cerejas, para produzir cervejas, né? Cerveja, né? Vocês sabem também por que que engorda, porque tem diversas coisas ali que aumenta a insulina e depósito de gordura no corpo, principalmente abdominal. Açúcar invertido, uma molécula de glicose e frutose. Quando esse açúcar é misturado à água, ocorre a hidrólise, que separa os dois componentes e resulta no açúcar invertido. É usado muito em bolos e biscoitos. Então, a principal coisa que vocês têm que ver, né? Tira uma foto, escreve aí no seu celular, no Diário do Magro, quais os nomes para você ir fazer a lista do supermercado. Você já leva esses nomes para você ter cuidado para não querer comprar muitos produtos industrializados que tenham grande quantidade. Lembrando, se vier primeiro nome, quer dizer que tem muito mais quantidade do que os outros que estão mais para baixo, né? Alimentos salgados que contêm açúcar que você não sabia. Amendoim japonês, caldo de carne industrializado, caldo de galinha, camarão empanado congelado, ketchup tem açúcar, ervilha em conserva, frango temperado congelado, lasanha congelada, macarrão instantâneo, maionese, milho e outros alimentos em conserva geralmente têm açúcar, principalmente aqui que faltou, molho de tomate, né? Também é difícil encontrar um que não tem açúcar. Existe, mas você tem que estar lá pesquisando e olhando o rótulo. Por isso a lupa, né? Alimentos salgados que contêm açúcar também. Molho de tomate, molho de salada, né? Será que salada é saudável? Pode ser, mas se você coloca muito molho e sempre come esses molhos industrializados, vai te engordar. Como é que a salada engorda? Comendo com molho industrializado. Shoyu, mostarda tem açúcar, né? Você também tem que escolher, existe sem açúcar, mas também você tem que procurar, porque não é fácil achar mostarda sem açúcar. Patê de presunto, peito de peru defumado, sim, tem açúcar, por isso que engorda. Se você acha que peito de peru emagrece, você está com a informação equivocada. Salgadinho de queijo, sopa pronta, né? Torta de frango congelada. E aqui um vídeo para saber mais sobre os rótulos. Vamos ver se vai liberar esse vídeo para vocês aí. Caso não libere, eu mando depois ele sozinho, né? Embaixo do vídeo aqui. Você costuma ler os rótulos dos alimentos embalados? Como você escolhe entre um alimento e outro? O rótulo é uma ferramenta que pode ajudar você a fazer escolhas mais adequadas. Para conhecer um produto, você precisa checar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. A lista de ingredientes apresenta em ordem decrescente todos os componentes do produto. E saiba que não importa se o produto tem poucos ou muitos ingredientes. O número de ingredientes não determina a qualidade nem a segurança do alimento. Se estão ali, é porque são necessários. Como existem centenas de ingredientes, é natural que a maior parte dos consumidores não os conheça. Pela lei, os ingredientes e aditivos são escritos com termos técnicos ou em códigos, o que pode soar estranho. Mas o importante é saber que passaram por critérios de aprovação muito rigorosos na Organização Mundial da Saúde e no Brasil, e seus limites são estritamente seguros. Para os alérgicos, os rótulos têm de destacar os principais ingredientes que causam alergia numa frase logo abaixo da lista de ingredientes. Todo alimento embalado também deve informar com destaque se tem ou não tem glúten na receita. Agora vamos ao tamanho da porção. Ela vai estar em gramas ou ml e medida caseira. Fique de olho. Às vezes, o produto pode vir com uma ou mais porções por embalagem. A tabela nutricional é praticamente o raio-x do alimento. Ela mostra as calorias e os nutrientes por porção do alimento. Assim, se você consumir mais de uma porção, deverá multiplicar esses valores. A primeira informação é o valor energético, que mostra a quantidade de calorias em quilocaloria. Depois, vem os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans e as fibras. Tudo em gramas. Daí vem o sódio.
E, atenção, ele está em miligrama e não em gramas. Mas abaixo vêm as vitaminas e os minerais, que podem estar em miligramas ou microgramas. Outros nutrientes ou elementos poderão aparecer aqui, se estiverem presentes no alimento. Você sabe a diferença entre grama e miligrama? 1 grama tem 1000 miligramas. Isso significa que a quantidade de 1 grama é 1000 vezes maior do que a quantidade de 1 miligrama. Na coluna ao lado fica o VD. Os especialistas em nutrição descobriram o quanto precisamos comer de cada nutriente ao dia e deram o nome de valor diário na sigla VD. De modo geral, tudo que você come no dia deve ser somado, e o ideal é que as calorias e nutrientes não passem dos 100% do VD. Dê preferência aos produtos com o menor VD para gorduras saturadas e sódio. Quem precisa controlar o açúcar deve ficar de olho na porcentagem dos carboidratos e checar o açúcar nas suas diferentes formas na lista de ingredientes. As informações do rótulo servem para ajudar na melhor escolha. Por isso, fique atento. Gostaram, gente? Já sabiam disso, que vocês tinham que cuidar os rótulos, senão comece a fazer isso, a praticar, a ter esse hábito saudável aí de ver e escolher o melhor alimento que você leva para sua mesa, para sua casa, e também verificar a parte do açúcar, que é muito importante, da lista ali de o ingrediente principal, o que é aquele ingrediente principal daquele alimento, que é o primeiro que vem na lista, né? E espero que tenha gostado. Aproveite para praticar esse hábito de ler os rótulos para melhorar a sua saúde e evitar o excesso de peso. Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.